quero passar a palavra ao candidato Pedrosa, que é natural da capital São Luís, nascido em 1970, formado em Direito pela Universidade Federal do Estado do Maranhão. Iniciou sua vida política participando do movimento estudantil, filiado inicialmente ao PT, partido que deixou em 2010. Como advogado, foi eleito por 3 mandatos consecutivos como conselheiro da Seccional Maranhense da OAB e também como presidente da Comissão de Direitos Humanos da instituição. Pedrosa, a palavra é sua. Eu sou o único candidato que continua trabalhando ativamente na advocacia, porque é dela que eu retiro meu sustento. Não estou licenciado para fazer política e fiz essa opção, inclusive, de não cessar a minha atividade profissional para poder dar exemplo de que é preciso, que é possível fazer política sem depender da política, do ponto de vista econômico, e afirmando para a sociedade que o político tem que ter profissão, ele não pode ser um profissional da política restritivamente. Uma pessoa que vive da política não sabe fazer outra coisa a não ser política, e do ponto de vista do retorno para a sociedade, esse agente político ele é muito pobre, ele presta um serviço muito reduzido para a sociedade. Se a gente for considerar a maior parte da classe política, esse é o modelo, né? É o cara que, se você for ver, ele diz assim: olha, eu não tenho tempo para nada porque eu vivo fazendo política. Aí você vai procurar saber o que é que ele faz para a sociedade enquanto agente político. Ele dificilmente tem um projeto de lei aprovado, ele participa de um debate mais produtivo para poder trazer benefícios para a sociedade. Ele está envolvido numa agenda que reproduz os mecanismos de uma política nesse modelo, né? A preocupação dele fundamental é garantir apoio, votos, e cada dia que ele está dentro da política, ele precisa mais disso. Eu acho que é preciso romper com esse modelo político urgentemente, por isso que nós defendemos a reforma política. Eu fui um entusiasta da reforma política, até mais radical do que esse modelo que está sendo apresentado hoje por muitas entidades da sociedade civil, né? Eu defendo uma reforma política. Eu acho que o Brasil só vai se libertar da pobreza, da dependência econômica, no momento que nós recolocarmos a política no seu devido lugar. Hoje em dia o político ele é um semideus, ele é intocável, ele tem uma quantidade de privilégios injustificáveis, enquanto nós temos outros agentes sociais que são fundamentais para o desenvolvimento do país, como é o caso dos educadores, que são tratados como se fossem marginais, como se fossem criminosos. Essa aqui é a verdade. Se nós não revertermos esses papéis sociais, se nós não invertermos esses papéis sociais urgentemente no Brasil, dificilmente nós vamos libertar a população dessa pobreza, dessa desinformação, e dificilmente nós vamos conseguir ter um sistema representativo adequado aos interesses da sociedade, né? Então, a minha vinda aqui tem tudo a ver com isso, porque vocês são mais jovens do que esse período que eu vou relatar, mas no Maranhão não tinha defensoria pública quando nós começamos, dentro da sociedade civil, a nos mobilizar e pressionar o governo do Estado para que implementasse a defensoria pública. Porque nós tínhamos, naquele período, e olha, já faz algum tempo, né? Naquele período a gente já tinha a visão de que a defensoria pública é fundamental para um novo modelo de desenvolvimento do nosso Estado. Quando o cidadão tem acesso à justiça, quando ele tem acesso a mais direitos, esse cidadão, ele fiscaliza melhor a política e a gestão dos recursos públicos. Ele vota melhor, inclusive, porque ele faz com que os recursos públicos, a partir do acesso à justiça, sejam aplicados corretamente. Então a justiça, o acesso à justiça não é só para garantir direitos individuais, mas na medida que o cidadão ele acessa determinados direitos individuais, ele impulsiona, né, a gestão pública a se preocupar com aqueles direitos ali também que serão extensivos a outro conjunto de cidadãos. Então, a Defensoria Pública no Maranhão ela funcionava assim: era a Procuradoria do Estado que exercia as funções da Defensoria Pública. Nós chegávamos a ponto, como nós atuávamos em movimentos sociais, nós chegávamos a um ponto emblemático em que o mesmo procurador do Estado que defendia o cidadão era o mesmo que fazia defesa do Estado. Entende?
E naquela época isso era normal, ninguém problematizava isso. As pessoas achavam que isso poderia ser feito. Aí tinha umas assistências jurídicas lá dentro da OAB. Eu me preocupei em acabar com isso, porque concorria para uma visão de defensoria pública autônoma do ponto de vista político, financeiro, né? Era aqueles núcleos de assistência jurídica, né, que pretendia substituir a função da defensoria pública. Entende? Quando a defensoria pública começou a ser instituída aqui no estado do Maranhão, o defensor público ganhava muito pouco. Não sei se vocês se lembram disso, né? O salário era bem baixo, porque era a visão de que defensor público não tinha muito valor, não. Era o pessoal que cuidava de pobre. E como pobre até hoje não tem valor, então esses que cuidam dos pobres devem ser menos remunerados, devem ter menos atenção por parte da gestão pública do governo. Essa luta pela autonomia da defensoria pública foi uma batalha feroz, inclusive com a participação da sociedade civil. Por isso, quando a gente fala com o defensor público, nós queremos a defensoria pública apartada de um certo elitismo jurídico. A defensoria pública, ela nem de longe pode se aproximar com esse elitismo jurídico, porque o elitismo jurídico, especialmente no estado do Maranhão, compartilha de uma visão de gestão pública para as elites. E a defensoria pública, ela existe, ela veio, ela se implantou no estado do Maranhão a partir de uma luta social, né, mobilizadas pelos mais pobres, por aqueles que queriam desmantelar o elitismo jurídico, né? E esse modelo de gestão pública centralizadora de poder. O defensor público, ele em tudo ele tem que ser diferente do promotor e do juiz, na minha opinião. Em tudo, né? Então, até hoje a gente luta por isso, inclusive, fazendo audiências na corregedoria da defensoria pública, problematizando determinado padrão de atendimento da defensoria pública, porque nós queremos defensoria pública, na nossa visão, como um eixo estratégico da gestão pública do governo. Ela vai nos ajudar a implementar um novo modelo de desenvolvimento, fiscalizando, sobretudo, né, essa classe política que está aí, abrindo brechas para que direitos coletivos sejam implementados no nosso Estado. Eu me opus àquela visão do Ministério Público de só eles poderiam ingressar com ação civil. Não sei se vocês se lembram dessa polêmica. Ainda existe essa polêmica? Que é um verdadeiro absurdo, porque o cidadão corre lá no promotor, né? E você não vai encontrar o promotor na segunda, você não encontra ele na terça de manhã, e você não encontra ele a partir de quinta-feira à tarde, você já não encontra, entende? Aí, bom, o promotor não faz e não quer deixar fazer. Eu acho que essa visão é meio equivocada, porque se nós queremos garantir o acesso amplo da cidadania ao Poder Judiciário, né, nós temos que dar mais força para a Defensoria Pública. A Defensoria Pública ela é importante, inclusive, para fazer o contrabalanço dessa visão elitista. Por isso que eu acho que o defensor público ele tem que ter uma vocação totalmente diferenciada. Ele não tem que ter medo do interior, ele não tem que ter medo de povo, ele não tem que ter medo de detento, ele não pode se submeter a uma metodologia de atendimento que a Secretaria de Administração Penitenciária impõe. A Defensoria Pública tem que se impor em relação a isso, porque ela tem que invadir a cela, ela tem que ir lá onde o preso está, e a partir do momento que ela cria essa aliança com a comunidade carcerária, ela está protegida. É assim que é a minha atuação. Eu me sinto mais seguro dentro de um presídio do que numa reunião com essa classe política do Estado do Maranhão, especialmente essa desses partidos conservadores. Tem gente aí que era para ser integrante da massa carcerária, entende? Se nós vivêssemos num país onde a legislação fosse cumprida efetivamente sem esse seletivismo penal. Essa aqui é a verdade. Então o defensor público, ele tem que, de alguma forma, ele tem que se parecer com nós do movimento social. Ele tem que afirmar os mesmos princípios. Porque a instituição da Defensoria Pública só tem sentido se nós desmantelarmos esse modelo de política, esse modelo de gestão e esse seletivismo criminal que existe dentro das instituições jurídicas, que a pessoa já pressupõe que o pobre, o preto, né, esse aí ele já tem um manto de suspeição de criminal, de marginalidade. E então,
como é que nós vamos poder fazer isso a partir de uma proposta de governo? Eu acho que a Defensoria Pública tem que ser afirmada, inclusive, para que ela possa existir em todas as comarcas. Isso tem que ser um compromisso do governo, a partir de um governo que tenha coragem de romper com esse clientelismo que está aí. Onde é que você vai encontrar dinheiro, Pedrosa? Né? Eu vou dizer só duas coisas para vocês. Seria muito interessante que nós, das instituições jurídicas, fiscalizássemos quantos cargos de confiança o governo do Estado tem. Vocês iam cair para trás. Se o governo do Estado, se um governador que tivesse o mínimo de compromisso com a sociedade, demitisse, acabasse com esses cargos de confiança e fizesse concurso público, nós economizaríamos algumas centenas de milhões por mês. Entende? Por mês. Nós temos mais de 30 secretarias ornamentais, cabide de emprego, não funcionam, não se articulam, não planejam, não dialogam com a sociedade para poder dar espaço político para a ocupação de cargos de aliados. Essa é a verdade. Porque se tu for ver lá, descascar direitinho, o que Vossa Excelência faz? Né? A Vossa Excelência não está fazendo absolutamente nada, pelo menos está perdido dentro da gestão pública. Nós temos que criar um Estado para o interesse público. Em primeiro lugar, eu acho, as pessoas dizem assim, Pedrosa, o teu partido é muito pequeno. Ótimo, se eu tivesse um partido grande, eu estaria mais incomodado. Porque nós, com um partido pequeno, nós temos que dialogar com a sociedade, com a academia, com as universidades, onde houver pessoas qualificadas para fazer a gestão pública, não do ponto de vista estritamente ideológico, mas do ponto de vista do compromisso efetivo com uma legislação que respeite os direitos das maiorias. Essas pessoas, elas têm que fazer a gestão pública e não um político profissional. Qual é a formação que um político profissional tem para ocupar uma secretaria de planejamento, uma secretaria de comércio e indústria? O que foi que esse sujeito já estudou? Alguém já viu o currículo dessas pessoas que estão nesses cargos públicos no estado do Maranhão? É de assustar que essas pessoas, elas só estão ali por conta de um tipo de política que promove o cidadão que tem muito pouco serviço a prestar para a comunidade. Então nós temos que, primeiro, fazer com que essas secretarias, elas diminuam. Nós temos que ter secretarias estratégicas que possam trabalhar articuladamente. Essa história de ilhas de administração, isso é próprio da elite brasileira. A elite brasileira não quer articular política pública, porque para ela articular política pública, ela tem que quebrar com um modelo de política. Ela tem que quebrar com um modelo de desenvolvimento. As pessoas falam de educação. Se você não corrigir o problema da segurança pública, não tem educação, porque a pessoa não tem coragem de ir para a escola. Nós temos várias escolas aqui da periferia que tem evasão escolar, que as pessoas têm medo de mandar seus filhos para a escola. Entende? Você não vai resolver o problema da saúde se você não resolver o problema do acesso à justiça. Por quê? Porque os gestores estão centralizando o orçamento e, quem sabe, desviando esses recursos para seu benefício pessoal, e não há participação democrática nos conselhos que eles desmantelaram. E se nós tivéssemos acesso à justiça corretamente, eles seriam obrigados a efetivar esses conselhos e trazer para dentro desses conselhos realmente entidades da sociedade civil independente, para fiscalizá-los. Essa função deliberativa, não é, das políticas públicas no Brasil e especialmente no Maranhão foi esvaziada pelas elites. A Constituição, nesse ponto de vista, não foi implementada ainda. É um desafio a gente implementar a Constituição a partir da noção de participação e controle social. Controle social não tem que ser feito por uma entidade criada pelo gestor. Aqui o gestor cria a entidade, eu sei disso porque na época de um desses governantes aí da chamada oposição, a oposição domesticada pelas elites. Ele implementou um Conselho Estadual do Meio Ambiente e nós, as entidades tradicionais da sociedade civil, tínhamos assento nesse conselho. Quando ele percebeu que nós não íamos fazer o jogo dele, aprovar todas as propostas que ele queria, ele simplesmente expulsou essas entidades da sociedade civil. Entende? Ele expulsou essas entidades da sociedade civil. E a ação civil pública, que tentou impedir essa arbitrariedade, até hoje deve estar aí em cima da mesa de algum juiz. Entende? Nunca foi despachado.
Porque essa é que é a visão do elitismo. Isso é normal para o elitismo jurídico. Nenhuma preocupação com o controle social, nenhuma preocupação com acesso à justiça pelas grandes maiorias. É normal para o elitismo jurídico ir embora quinta-feira da comarca. Entende? Porque o elitismo jurídico ele não quer atender o cidadão fora do processo. É o processo que ele quer ver, ele não quer ver o cidadão. E muitas vezes, esse contato direto que nós temos com o cidadão permite, inclusive, que a gente adote outras estratégias que não a judicialização. Né? Você diminui a intensidade do conflito social a partir do contato direto com o cidadão, da boa orientação jurídica. Isso é próprio de quem quer romper com o elitismo jurídico. Para poder fazer isso, tem alguns sacrifícios, inclusive familiares. Né? Mas não é só quem mora no interior, através do concurso público, nas instituições do sistema de justiça, que faz sacrifícios familiares, entende? Porque eu vejo juiz e promotor falando, quem vê o cara falando pensa que é só ele que faz sacrifícios familiares. Toda a classe trabalhadora do Brasil tem sacrifícios familiares. Eu sempre fiz sacrifícios familiares. Eu já estive viajando no interior em área de conflito, fazendo audiência no dia do aniversário da minha mãe, do meu pai, da minha mulher, do meu filho. E não tinha ninguém para poder dizer assim, entra aqui e me substitui. Entende? Isso é sacrifício familiar. Todo mundo tem isso. Se você quiser romper com o elitismo jurídico, nós temos que fortalecer uma instituição de defensoria pública que privilegie posturas diferenciadas em relação ao Ministério Público e em relação ao Judiciário. Porque em relação ao Judiciário e ao Ministério Público, essa luta, nós perdemos em grande parte. Nós temos muito menos possibilidade de mudar essas instituições altamente verticalizadas, né, que foram criadas para poder, na verdade, respeitar o elitismo jurídico do que propriamente demolir o elitismo jurídico. A instituição que foi criada para demolir o elitismo jurídico foi a Defensoria Pública. Ela é que tem que fazer isso. A tarefa dela, a sociedade se mobilizou, foi às ruas, fez audiências públicas inúmeras. Eu participei de 5 gritos da terra, mobilizando mais de 5.000 trabalhadores rurais, e nós ocupamos o Palácio dos Leões para poder cobrar, dentre outros assuntos, da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, que na época não tinha. Entende? Tem um esforço de sociedade civil muito grande para poder fazer isso. E a gente tem que mobilizar os defensores públicos, sensibilizar os defensores públicos para essa memória. Eu não posso fazer como determinado político que disse que quer mudar o Maranhão e diz assim, venham todos para cá. E vem o corrupto, vem o que está respondendo processo criminal, e vem o que entrou com caçamba blindado dentro de povoado atirando, né? Vem o agiota, entende? Vem não sei quem que agora está com não sei quantos milhões por causa da empresa do Eike Batista em Santo Antônio dos Lopes. Aí vem essa turma toda dizer que vai mudar o Maranhão e dizer que é parecida com a gente. Entende? A Defensoria Pública tem que marcar uma diferença em relação a isso. É a minha visão de Defensoria Pública. E vou lutar por ela. Né? E estou falando dentro de uma instituição própria da Defensoria Pública para que os defensores públicos entendam essa proposta de governo. A Defensoria Pública terá um aliado, porque nós fomos um dos lutadores pela implementação da Defensoria Pública no Estado do Maranhão a partir dessa visão de emancipação social, de desmantelamento desse modelo de político, de gestão, de desenvolvimento. Eu fico constrangido quando eu vejo um promotor me perguntar o que é quilombo, o que é comunidade tradicional. Eu fui numa audiência em Vitória do Mearim e o juiz, ele estava lá com uma ação criminal por conta de um conflito envolvendo a extração do coco babaçu. Teve um conflito lá, morreu uma pessoa. O juiz disse, isso é motivo fútil, porque coco babaçu é uma besteira. Entende? Isso significa o quê? Que a nossa classe de juristas, né, nossas instituições jurídicas, não compreenderam a realidade do nosso povo. A universidade não ensina. Entende? A universidade não ensina por que existe o conflito do coco babaçu no estado do Maranhão. Não ensina por que existe o conflito da palha da carnaúba. Não ensina por que existe, nós somos os estados que tem mais comunidade de quilombos no campo que precisam de assistência jurídica. Não ensina
por que a nossa comunidade indígena tem uma série de outros direitos que não dizem respeito propriamente à FUNAI. Direito à religião, por exemplo. Entende? Não ensina que essas comunidades indígenas, elas não precisam andar pintadas e nuas para poderem serem consideradas indígenas. Isso é preconceito da elite. A elite quer que o índio ele seja eternamente um selvagem, sem contato com a civilização, sem possibilidade de diálogo com a civilização. Os nossos índios no Maranhão falam 3 línguas. No mínimo, eles dialogam com a internet, estão no Facebook, no Twitter. Eles estão nas universidades. Se você for na região do Barra do Corda, Grajaú, Arame, os índios são empresários, são vereadores. Entende? Eles não são nada diferenciados da sociedade, apenas eles têm uma identidade que precisa ser respeitada. As religiões de matriz africana no estado do Maranhão, a polícia cobra taxa para realizar as atividades. Na hora que tem uma reunião de religião de matriz africana, vai lá o delegado e considera aquilo como se fosse uma festa, e cobra taxa, exige taxa da vigilância sanitária, e a promotoria, via de regra, avaliza isso. Isso quer dizer o quê? Que nós temos um elitismo das instituições jurídicas que avalizam um modelo de desenvolvimento que é racista e uma forma e uma visão de acesso à justiça que é excludente, que é para alguns, não é para todos. Não é? Porque ninguém vai cobrar taxa na hora que vai se celebrar um culto numa igreja evangélica ou uma missa numa igreja católica. Né? Mas isso não é sequer problematizado. E muitas vezes as pessoas ficam perambulando e com medo das instituições do sistema de justiça. E nós temos que trazer a Defensoria Pública para dentro desse debate. O defensor público, ele tem que saber o que é quilombo, ele tem que dialogar com o índio. Eu fui no Pará e encontrei um procurador da República, um dos poucos, inclusive para muito incômodo da instituição, de trazer os índios para dentro da Procuradoria da República e falar uma língua dos índios. Né? De tanto contato que ele teve com os índios, ele aprendeu a língua. De uma língua complicada, que é lá do estado do Pará. É um tronco que é diferente do tupi que nós temos aqui, que é a grande maioria dos falantes. Esse procurador da República, quando ele estava lá atendendo os índios, eu via muitos comentários dos outros procuradores dizendo assim, lá vem o político. Ele está de novo, ele vai trazer aqui os problemas dos índios, está atendendo de novo. Assim, as pessoas incomodadas com isso. Isso é elitismo jurídico. Né? Porque o modelo de gente que nós devemos atender tem que ser enquadrado de acordo com a nossa classe social. Isso não é visão de defensoria pública. Entende? A defensoria pública, ela para poder ter uma função importante na emancipação do povo do estado do Maranhão, ela tem que descer até onde essas pessoas estão para ela poder falar a língua desse povo. Eu não estou falando da língua de índio, não. Estou falando de uma outra língua. A língua da necessidade dessas pessoas. Né? Essas pessoas elas têm que serem atendidas e o Estado tem que apoiar uma defensoria pública com esse viés importante. Criando centros de mediação de conflitos. O defensor público, que eu acho que é fundamental num processo de desenvolvimento como esse, ele tem que ser especialista em mediação de conflitos e não propriamente em judicialização das demandas. Entende? Por que a mediação de conflito é importante? Por que a justiça restaurativa é importante? Primeiro, porque eu acho que o sistema de justiça criminal ele já demonstrou que ele tem problemas de eficiência. Entende? E que nós podemos, por outras vias que não a judicialização, alcançar o mesmo resultado. E você demora muito menos. Esses centros de mediação do conflito, eles têm que existir em todas as comarcas. E a Defensoria Pública, ela tem que estar inserida nesses centros de mediação do conflito. Em outros países, se vocês forem ler, eu acho que está Pelete, né? Estou falando com juristas, posso falar difícil. Tem gente que diz que eu faço de forma difícil. Né? Se vocês forem ler Acesso à Justiça de Capelete, vocês vão ver as inúmeras experiências internacionais de acesso à justiça. E como é que elas estão se dando. Certo? Essas experiências de acesso à justiça internacionais, as que são mais eficientes, são aquelas que articulam uma instituição mediadora de conflito com entidades de movimentos sociais. Elas são as mais eficientes.
são as que gastam menos e têm objetivos muito mais cumpridos do ponto de vista de sua missão essencial. Eu acredito nesse modelo de justiça também. Segundo, acho que toda comarca tem que ter defensor público. Eu acho isso uma graça. Você chegar numa comarca, ter um juiz, ter um promotor, ter um delegado. Quer dizer, o pessoal que vai lascar com o pobre está lá. Quem é que vai defender o pobre? Não tem. Porque tem poucos. Né? Porque nós estamos centralizando na capital, em primeiro lugar, que tem uma demanda muito grande. Mas eu acho que nós temos que abrir o planejamento da Defensoria Pública para a sociedade civil, que tem algumas questões que precisam ser descentralizadas. E o governo do Estado tem um papel importante nisso. Por exemplo, um núcleo agrário da Defensoria Pública tinha que ter muito mais defensores públicos. O núcleo de execução penal tinha que ter muito mais defensores públicos. Por quê? Porque eu acho que são dois focos de tensão no Estado do Maranhão que estão ainda descobertos. Apesar do esforço de gestão que se fez, né, da pressão que se fez sobre o governo para contratar mais defensores públicos, entende? Nós precisamos aumentar esse efetivo urgentemente. Os presídios dos interiores são emblemáticos. Nós precisamos denunciar o modelo de gestão dos presídios no interior. Quem é que está lá no interior? Aí você vai, eu vi uma inspeção de um juiz. Não é porque eu estou aqui falando com vocês que eu deixaria de falar isso. Isso que eu estou falando para vocês, eu falei no Comitê de Gestão de Crise, na presença de um representante do Poder Judiciário. Estava tendo uma rebelião. Eu estava lá mediando, suando, eu estava molhado, porque aquilo ali é um caldeirão, é um inferno. Entende? E o juiz estava fazendo uma inspeção lá no escritório, na administração do presídio. Ele estava lá, ele assinou o livro de ato, entendeu? Ele fez anotações. Mas ele não foi lá onde eu estava. E eu, muito suave, terminei de fazer a negociação. Quando eu entrei na sala de administração, ele estava lá. Tranquilo, não tinha um suor na ponta do queixo. Ele estava fazendo inspeção, de acordo com as orientações do CNJ. O CNMP também tem orientações nesse sentido. Mas é esse o modelo? Tem sentido uma história dessa? Uma rebelião pegando fogo e a autoridade está preocupada em preencher um formulário, entendeu? De acordo com as exigências da burocracia da sua instituição de origem, e a coisa lá, você não dialoga, você não sabe quem é o preso, você não sabe qual é a facção criminosa dele, você não sabe quais são as reivindicações. Né? Eu estou encerrando. Você não sabe, é por isso que aí é muito complicado. Eu tenho medo de, durante essa época de campanha, estourar uma rebelião aqui. Entende? Porque os presos não têm uma instituição de referência nunca. Eles não têm. Essa empatia nós não criamos. Aí eles ficam pedindo eu, né? Ou então aquele juiz Douglas. Por que pede? Qual é o problema que faz o preso pedir socorro para um representante de uma entidade da sociedade civil? Tem hora que eu fico fazendo uma reflexão. Não é seguro fazer mediação com o promotor, não é? E o outro juiz? Um foi lá para o CNJ. E os que ficaram aqui? Eles não respondem eficientemente a essa demanda de confiança para poder fazer uma mediação? O defensor público, por quê? Então eu acho que a gente tem que problematizar esse negócio exatamente nesse ponto. Nós temos que quebrar esse elitismo jurídico e um governo que tem um mínimo de preocupação com as grandes maiorias do Estado do Maranhão, tem que fazer da Defensoria Pública uma instituição estratégica, independente, sem cooptação política. Eu acho que um dos grandes problemas do Estado do Maranhão é que as nossas instituições do sistema de justiça, convencionalmente, corriqueiramente, elas trabalham num regime intenso de cooptação com o governo. E elas têm uma dificuldade enorme de dialogar com os governos a partir de uma noção de independência até as últimas consequências, porque senão vai ser perseguido. Entende? O governador, a governadora começa a perseguir a instituição se a instituição, por exemplo, fizer uma crítica ao governo, se a instituição ajuizar uma ação contra o governo. Entende? E aí a instituição fica dependente de um modelo de gestão em que ou você vai para cima ou então você se isola. No nosso governo eu acho que não vai ter isso.
Porque eu acho que, para o meu governo, é melhor que o Procurador-Geral de Justiça não seja indicado por mim, seja indicado pela sua classe. E eu não vou fazer gestão nenhuma para que o Defensor Público-Geral do Estado seja meu amigo ou concorde comigo. Eu quero um Defensor Público-Geral do Estado mordedor. Eu quero que ele venha para cima do meu governo. Porque nem todo mundo do meu governo eu tenho controle. Entende? Eu quero que o Procurador-Geral de Justiça fiscalize o meu governo e que o Ministério Público ele faça o controle social desse governo. Eu acho isso muito ridículo no estado do Maranhão. Pena que para desembargador a gente tem menos interferência nesse ponto, porque eles não têm eleição sequer para poder fazer isso, lista tríplice, que eu concordo, que eu discordo. Se tiver uma reforma política no Brasil, nós temos que acabar com esse modelo. Eu tenho colegas que não querem falar mal do judiciário porque eles têm esperança de ser desembargador. Né? Eu acho que quem quer ser magistrado tem que fazer concurso. Advogado tem que ser advogado. Né? Aí não. Pedrosa, nós não podemos falar isso porque isso compromete as relações das instituições. E o espírito de corpo por baixo, nota para cá, nota para lá, esse é o padrão do diálogo que existe entre as instituições, porque as pessoas não querem dialogar e enfrentar os problemas de frente. Aí você fica na beirada da coisa, que é porque quando aparece um advogado que chutou a porta do juiz, porque o juiz trancou a porta, nós vamos discutir violação, né, de prerrogativa. Mas não discutimos o principal, que não é isso propriamente. Nós passamos a vida inteira, né, e nós não conseguimos discutir o principal, que é o modelo, é a forma como essas instituições têm que atuar com independência para poder fazer a fiscalização do poder público, para fazer com que o juiz, o promotor, o delegado, não é? O defensor público geral, todos eles têm uma independência e nós podemos fazer um mecanismo de freios, né? De contrabalanços, freios e contrapesos, como a gente estuda nos primeiros anos do curso de Direito, com eficiência. Desculpe porque eu passei de 3 minutos. Obrigado. Bom, após a fala do candidato Pedrosa, nós vamos passar os debates, mas antes de passar os debates, Pedrosa, se eu tiver que comentar tudo que você falou, eu vou passar outros 25 minutos, viu? Porque você foi verdadeiro em todas as suas colocações. A Defensoria surge realmente de um clamor social, de uma luta organizada na sociedade civil, e eu sempre tenho dito, vou repetir isso todas as vezes que eu estiver ao lado de alguma autoridade, de alguém que se propõe a exercer algum cargo de poder nesse país, dizer o seguinte, que das instituições republicanas, a que mais próxima se encontra do povo é a Defensoria Pública, porque diariamente nós recebemos na nossa porta centenas, milhares de pessoas que não teriam vez, que não teriam voz, e que nós somos esse link, esse caminho que leva essas pessoas ao exercício da sua cidadania plena. E a partir do momento que o defensor público achar que é alguma coisa, querer se igualar em privilégios com as demais carreiras, eu concordo com você que a Defensoria perde seu sentido. A partir do momento que o defensor público ele deixar de atender a população, deixar de olhar olho no olho do seu assistido, para que ele possa, esse assistido possa vir a ser atendido por um assessor ou por vários assessores, não que nós não tenhamos a necessidade e desejo de ter assessor, mas, entendeu? O atendimento tem que ser olho no olho. Você tem que ver, né, nos olhos do seu assistido a necessidade, o clamor, sentir aquilo, e eu acho que isso é Defensoria Pública. Pedrosa, nós vamos tratar de vários temas. Eu quero iniciar perguntando para ti o que você entende como autonomia da Defensoria Pública. Para ti, o que é autonomia da Defensoria Pública? Isso também foi uma briga no estado do Maranhão. Eles criam um modelo de autonomia que não era financeiro. De autonomia
ela é financeira, ela é administrativa e, no meu entendimento, é principalmente política. Se você quiser fazer um governo democrático, você tem que dialogar com todas as instituições do sistema de justiça, inclusive do ponto de vista da partilha orçamentária, que esse é o problema. Se você não inverter prioridades, e o governo tem que estar preocupado em dialogar isso do ponto de vista do planejamento, nós temos que saber com que é que essas instituições estão gastando dinheiro. Isso é fundamental. O elitismo jurídico, ele quer gastar o dinheiro não na conta, no contato direto com a população. Ele quer gastar o dinheiro centralizado nos palácios. Esse nome palácio tem que ser abolido, porque isso contraria o princípio republicano. Nós não vivemos em monarquia, nós vivemos numa república. O representante das instituições do sistema de justiça criminal, eles trabalham em órgãos e instituições públicas e não em palácios. Quem vive em palácio é rei, e quem frequenta o palácio é súdito. Nós não vivemos entre súditos, nós temos cidadãos. Isso está na nossa Constituição. As pessoas falam de boca cheia. Até os fóruns que são criados mais recentemente, as pessoas botam o nome de palácio, que é para intimidar a população, para poder dizer para a população que ali existe uma elite jurídica que precisa ser respeitada a todo custo, mesmo que não tenha legitimidade para isso, mesmo que não esteja presente nas comarcas. Eles precisam ser cortejados. Entende? Nós temos que quebrar isso, nós temos que dialogar a partir, inclusive, do conhecimento que o governo tem, do que é que essas instituições estão fazendo com o recurso público que vai para lá. É para construir grandes palácios suntuosos, sem operacionalidade. O que é que adianta você ter um gabinete de desembargador luxuoso, com dezenas de assessores, que não se sabe muito bem o que é que eles fazem, porque a produtividade não justifica essa quantidade de assessores, e você tem um juiz lá na comarca, que mal e porcamente tem um assessor, né? Não tem, de vez em quando não tem papel para poder imprimir as sentenças. Uma vez eu fui para uma comarca aqui no interior, não vou nem citar o nome, senão vão dizer quem é o juiz, e eu estava precisando dessa sentença urgentemente, uma sentença de urgência envolvendo despejo forçado, e o juiz diz: eu já fiz a sentença, mas eu não tenho tinta para poder imprimir. O que é que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que comprar tinta e emprestar para o juiz para a gente ter acesso à sentença, e a sentença ser publicada. Isso é razoável num planejamento de orçamento de uma instituição do sistema de justiça? E aí a gente chega nos palácios, os palácios têm tudo, inclusive carros de exposição luxuosos. Nós precisamos começar a discutir a democracia a partir da austeridade. Isso para mim também é autonomia. Eu pretendo dialogar a partir desse ponto de vista, porque o governador vai dar exemplo. Eu não vou querer motorista, eu não quero carro oficial, eu nunca precisei disso, nem sobrevivi a partir disso. Eu quero discutir o salário do governador, que eu acho que é muito alto pelo que faz. Eu quero discutir o salário dos secretários, recebem muito por pouca produtividade. Eu quero acabar com os cargos de confiança, mas eu quero que uma defensoria pública tenha autonomia a partir do diálogo construtivo do que é que ela está fazendo com o recurso público. Eu quero um defensor público nas comarcas para pisar no chão onde o pobre pisa. Eu não quero um defensor público de gabinete. Eu quero um defensor público olhando na cara dos mais pobres e quebrando com esse modelo de acesso à justiça, que é um modelo de não acesso à justiça. Então, a minha visão de autonomia, ela é um pouco mais radical do que a visão da Constituição. Eu quero ir além disso. Eu quero fortalecer a instituição da Defensoria Pública e vou dar mais atenção à Defensoria Pública, porque o modelo de desenvolvimento que eu prego é o voltado para os pobres, que é de onde eu vim e onde eu convivo profissionalmente. Eu sei o que essas pessoas sentem quando elas entram dentro de um fórum e a secretária do fórum serve café para todo mundo na audiência, mas não serve para o pobre lascado que está com um chinelo no pé. Entende? Tem que ter gravata para poder tomar um café dentro desses fóruns. Isso, para mim, é algo que tem que ser quebrado no estado do Maranhão, porque a gente fala de oligarquia, mas essa história de oligarquia ela está radicalmente assentada num modelo de sociedade de elite. É por isso que eu sou contra a oposição conservadora. Essa oposição conservadora, ela raciocina do mesmo jeito em relação à oligarquia. Qual é a diferença que tem entre eles? Não é?
são os grandes latifundiários, né? São os vendedores de soja para o mercado internacional, os plantadores de eucalipto. Qual é a identidade que essas pessoas têm com esse público que a Defensoria Pública atende? Nenhum. Então, para mim, eu acho que essa noção de autonomia, ela tem que ser construída a partir de um diálogo construtivo, transparente, acerca da administração dos recursos e da estruturação de uma missão da instituição, da Defensoria Pública, a partir da visão também que o governo tem de emancipação dessas pessoas. E esse compromisso nós temos, porque essa é a nossa trajetória de vida. Não vai ser preciso o Defensor Público Geral agendar uma audiência com o governador para discutir isso comigo. Eu saio lá do famigerado palácio, entendeu? E vou lá na Defensoria Pública conversar com o Defensor Público Geral. E se for o caso, nós teremos reuniões amplas com todos os defensores públicos, periodicamente, para a gente discutir e planejar o orçamento da Defensoria Pública e o planejamento da Defensoria Pública. Entende? E fazendo isso com todo respeito à autonomia que vocês têm de apresentar ao governador qual é a proposta de missão institucional, qual é a necessidade mais premente, né? Mas nós não podemos justificar um modelo de Defensoria Pública de palácio. Eu acho que a primeira providência também, sabe o que é? Nós temos que baixar um decreto acabando com esse nome, palácio. Palácio dos Leões, em respeito à história do estado do Maranhão, né? Ele tem que se transformar num museu. Mas eu não vou me sentir confortável em despachar dentro de um palácio. O governador ele é servidor público como qualquer outro servidor que recebe dinheiro a partir da arrecadação dos impostos do cidadão. Nós temos que acabar com essa coisa. E tomara que era Deus que a Defensoria Pública também nunca tenha um palácio para o Defensor Público Geral despachar.